7h32 em Campos, estamos de volta no oferecimento de pronteiros, serviços de saúde e medicina ocupacional, inclusive com fisioterapia e acupuntura, consultas médicas, exames toxicológicos, engenharia do trabalho e muito mais. E também no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar. Houve um acidente agora mais cedo, um pouco ali, na 28 de março, próximo ao Thieres Cardoso. O trânsito ali está sendo desviado, o carro bateu forte, né? Eu tenho mais aqui que o Carlos Alberto me passou, num poste, e olha, só não derrubou o poste porque naturalmente ficou preso pelos fios. E não consigo identificar aqui pela foto o carro, me parece um Astra branco, bateu de frente com um poste ali. Detalhes sobre o acidente a gente conta aí no decorrer do programa. Bom, programa de hoje que recebe a doutora Maria das Graças Rangel, a presidente do CIMEC, doutor José Roberto Crespo, que é membro da direção efetiva lá do sindicato, né? Ele é tesoureiro e eles vêm para conversar com a gente sobre aí algumas polêmicas e algumas situações da saúde no município de Campos. Doutora Maria das Graças, bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Folha no Ar, primeira edição. Bom dia Arnaldo, bom dia a vocês aí presentes, Roberto, Cláudio, todo mundo, aos ouvintes, né, da Folha. Vamos nós, né, mais uma vez. Vamos lá, vamos trocar essas ideias, opiniões e informações aí. Doutor José Roberto Crespo, prazer sempre renovado em recebê-lo aqui no programa também. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Cláudio, bom dia, Arnaldo, bom dia, Maria das Graças, bom dia, ouvintes da Folha FM. Um grande prazer falar com vocês novamente. Bom dia, gente. Vamos começar falando sobre... Nós temos vários assuntos polêmicos para a gente tratar, mas eu tenho aqui, antes da gente começar, uma mensagem do Frederico Paes, vice-prefeito, que está atuando na frente da saúde, em que ele coloca, antes de tudo, que quer caminhar junto com o sindicato, deixando o convite para a abertura de um diálogo constante. Então, assim, de antemão, né, tem outros questionamentos dele que eu vou trazer durante a entrevista nos temas pertinentes, mas como ele se entrou em contato logo depois do anúncio da entrevista de vocês, para transferir essa mensagem, não sou aqui porta-voz do governo, estou transferindo a mensagem que a gente recebeu do Frederico, uma pessoa que também a gente tem um excelente trato, foi nosso entrevistado aqui há 2 semanas, sexta-feira passada, a anterior. Bem, dito isso, a gente começa com essa questão da otimização da saúde, essa proposta do governo de otimização da saúde. Quero ouvir de vocês o que vocês têm conhecimento do projeto, e aí vou começar com a doutora Maria das Graças, depois Zé Roberto, e aí vocês podem dialogar entre vocês, não tem problema nenhum no andamento da entrevista. O que vocês sabem do projeto e qual a posição de vocês em relação a ele? Começa a doutora Maria das Graças. Bom, nós estivemos até, bom dia Frederico, né, que ele está ouvindo, nós estivemos em reunião com o nosso vice-prefeito, o Frederico, o Zé Roberto também esteve presente, e realmente na reunião ele citou que haveria possibilidade da otimização, privatização da saúde. Só que não pensamos que seria uma coisa para de imediato, para a gente sentar e conversar. Não daria tempo, porque pelo que foi visto, saiu em diário oficial, que seria já uma programação de imediata do governo, não é? Nós como CIMEC, nós vemos a privatização da saúde, a rede particular gestando, administrando um hospital público municipal, no caso, no Campos dos Goytacazes da nossa cidade. E o poder público, ele sempre vem sendo administrado por profissionais da rede pública, né? E a gente não vê o poder particular, a gestão particular tem uma forma de atuar, a gestão pública outra. A clientela nossa da rede pública, né,
é uma clientela, a clientela particular é uma outra clientela. Então, existem diferenciais, existem demandas diferenciadas. Nós somos inicialmente somos contra a entrada de um grupo particular para a gestão da rede pública na rede municipal nossa. Seriam hospitais que a gente tem gestores bons dentro do município. Nosso município tem muitos gestores bons que poderiam administrar esses hospitais, que a princípio seriam o Ferreira Machado, o Hospital Geral de Guarulhos, e o Hospital São José, e mais as UPHs. Nós nos manifestamos contra essa gestão, essa otimização, que é o que a atual gestão chama como otimização, nós chamamos como privatização da saúde pública. Nós andamos até fazendo algumas pesquisas. O Espírito Santo já tem uns modelos de gestão privatizada dentro da saúde pública. Não tivemos boa referência com relação a isso. O Frederico, até na reunião, nos falou em Curitiba, que teria um exemplo em Curitiba. Eu até tentei procurar isso aí, nós estamos tentando, a equipe está tentando procurar e estudar isso aí, para também estudar o lado do que eles estão afirmando que seria o melhor. A gente acaba gastando mais, porque quando você vai pagar a uma firma para administrar um hospital público, você vai pagar ela mais, porque é claro que é uma rede particular, você vai ter que ter o seu lucro também. E esse lucro poderia muito bem estar sendo investido dentro da própria saúde. Nós estamos com os hospitais todos sucateados, faltando insumos, faltando material, faltando os profissionais. Tem profissionais que estão debandando devido à dificuldade de pagamento. Então, eu acho que esse dinheiro deveria ser invertido. Eu acho, nós, CIMEC, instituição, temos a convicção de que esse dinheiro que seria gasto com uma instituição privada poderia muito bem ser utilizado dentro da própria instituição pública com administradores da rede pública. Vou pegar o gancho da Graça, na verdade, eu acho que ela falou basicamente tudo que a gente pensa. Eu também tenho uma opinião da seguinte forma: acho que a gestão pública ela tem alguns entraves, é lenta, é complicada, mas ela segue as normas, segue leis, né, que você tem que cumprir, menor preço, concorrência e tudo mais. Então, ela tem um leque de proteção e de responsabilidades que você tem que seguir. São normas que, de repente, na gestão privada, você faz cotação com 3 empresas, compra a de menor. Então, na gestão pública, hoje isso é concorrência pública. Você faz o portal, né? Se você quer fazer um negócio mais transparente ainda, você joga no sistema, no Brasil inteiro, a empresa de fora vem e vende para o município, ou você compra no menor preço. E você também pode pegar a carona nas grandes instituições, os hospitais, escolas, hospitais públicos grandes e tudo mais, com preços menores dos insumos. Ao mesmo tempo, a gente vê que, por exemplo, gastar um recurso desse, 33 milhões, 30 milhões foi no início, agora está passando para 22. De qualquer maneira, se você consegue jogar esse recurso dentro da instituição como outras instituições, do sistema público de saúde, você dá um upgrade nessas instituições vamos dizer assim, de forma exuberante. Porque, mas o Frederico deu uma entrevista aí no grupo de vocês, no grupo Folha, dizendo que o médico é para trabalhar na ponta, no sistema, na atividade que ele sabe, e que não deveria fazê-lo na questão da gestão, que ele usa isso como um bico, vamos dizer assim, como um complemento salarial. Na verdade, você pega um profissional do sistema e coloca ele como direção, ele ganha um X, um DAS
aqui é a metade do DS, na verdade, quando o cara vai para uma gestão. E aí ele fica como diretor de uma unidade ganhando um salário, vamos dizer, irrisório para ser gestor de um complexo, como é um Hospital Ferreira Machado, um HGG, um secretário de saúde, essas coisas assim. E quando você contrata uma empresa, um CEO dessa empresa ganha, como foi proposto, me parece, aí nesse contrato, era 60 mil reais por mês, ou 50 mil, não sei. Então, aí o cara trabalha sábado, domingo, feriado, dia santo, tudo bem, não tem problema. Dedicação exclusiva. Dedicação exclusiva, ganhando 50 mil reais por mês. Agora não pode ganhar. O diretor do HGG e o diretor do Ferreira Machado tem 2 mil reais por mês na caixinha. Você concorda que isso existe num sistema, num hospital desse nível, né, terciário, ter 2 mil reais livre para ele comprar alguma coisa, ou transferir um paciente para uma unidade referência no Rio de Janeiro, qualquer coisa, pagar uma enfermeira para acompanhar um paciente não sei aonde, não sei. Então, são situações que eu acho que a gente acho que poderia buscar outros caminhos e tentar normatizar ou organizar essas unidades de forma mais efetiva, porque existe o RH de cada uma dessas unidades. Então, dá para se fazer uma gestão organizada, cada um nos seus setores, cumprindo as obrigações, seus horários de trabalho, sem problema nenhum. O que precisa, na verdade, é esse compromisso público. Bem, aí eu vou aqui complementar as informações que o Frederico passou. Uma em relação a essa questão do valor de 33 milhões, que ele falou aqui no programa, que esse valor de 33 seria... Assim, eu discordo também aqui, aí dando a minha opinião, de que fosse um processo com dispensa de licitação. Acho que mesmo que vocês sejam contra a terceirização, acho que ou a otimização, como eles falam, acho que é um direito do sindicato se colocar contra, mas mesmo que ela aconteça, que aconteça da forma que vai acontecer agora com licitação. Isso posto, Frederico colocou aqui que esse valor de 33 milhões seria um valor total para uma cobertura em caso de emergência, que o valor do contrato deve gerar em torno de 800 mil a 1 milhão mês, caso não tenha nenhuma contratação de emergência. E aí eu crivo o meu, digamos assim, e até mesmo se tiver uma paralisação dos médicos contra esse modelo, ele teria que ter recurso para cobrir esses médicos enquanto essa paralisação acontece nessa proposta de otimização que aí sim, agora ele fala que não é uma questão de terceirização. Outro ponto que ele coloca, e aí eu vou trazer vocês para a discussão, é que seria uma forma, inclusive, de valorizar o profissional médico, porque ele vê da seguinte forma: com esse investimento, ele vai conseguir uma economia na saúde e depois vai conseguir, inclusive, destinar mais recursos aos médicos, melhoria, inclusive, no salário. Vocês acham que é possível ou essa conta para vocês não fecha? Eu acho que a conta não fecha, né? Pelo menos até um momento, porque 800 mil a 1 milhão mês. A gente está vivendo um momento que, como foi falado aí anteriormente, os profissionais do município ainda não receberam o restante do 13º de 2020. A maioria não recebeu ainda, né? Nós estamos, se não me engano, há cerca de 6 anos sem receber reajuste salarial. Nós passamos agora, foi em maio, seria a data base do servidor público municipal, e nem foi cogitado isso aí. Nós estamos trabalhando nessa pandemia desde o ano passado, sem os profissionais conseguirem tirar férias, licença-prêmio, porque estava faltando funcionário, no caso dos médicos, e mesmo assim não tivemos nenhum abono de gratificação por estarmos trabalhando no momento da pandemia, que seria principalmente os médicos que estão no front, né, deveriam estar recebendo os 40% de insalubridade. Não teve isso. Então, esse dinheiro surge agora, surge como uma economia, como que vai ser essa economia? Isso que a gente queria saber, fica essa interrogação.
Na verdade, Arnaldo, aí eu volto ao início da minha colocação. O sistema público, ele tem normas. E, por exemplo, você fala, se o médico fizer greve, não sei o que e tal. Você, quando monta uma estrutura de um hospital, você, em toda a sua organograma de uma unidade pública, ela tem 20% de excedentes. Você tem que ter um excedente para funcionário que fica grávida, ou funcionário que fica dispensado por doença, qualquer coisa. Então, você veja o sistema como está. Se proíbe férias dos servidores, por quê? Porque não tem o outro para substituir, não tem o outro para colocar no lugar. Aí Frederico coloca, vou comprar a hora médica. Vou comprar, porque está na entrevista de vocês, comprar a hora médica. Isso aí, para mim, é precarização do trabalho, cara. Na verdade, você não é contratado, você chama lá, vou chamar essa pessoa para trabalhar 5 horas, ou 24 horas dá 4 plantões no mês e manda embora. Isso é precarização do trabalho, realmente um modelo que a gente está vendo hoje no Brasil, não é coisa de campos. É um modelo que está sendo instituído, você não tem nenhum compromisso com aquele servidor ou com aquele funcionário, ele trabalha um período e vai embora, descarta ele. Então, são situações que o serviço público hoje está recebendo essas ideias, essas propostas, como a salvação da lavoura. E, na verdade, isso usar o profissional, né? E não o servidor público, não, de uma forma geral, usar o trabalhador de uma forma tal que é exploração mesmo. Então, é isso. A nossa luta é por uma coisa bem pragmática, talvez engessada, não sei, mas é a proteção da pessoa, do ser humano, da pessoa. O cara ele tem família, ele tem filho, ele precisa ter uma sequência. Não, eu vou trabalhar, se eu sair aqui, ele vai me mandar embora, vou receber minha indenização, se eu ficar doente, eu tenho uma proteção. E nesse modelo não se tem nada disso. Então, são situações que são visões que a gente... E aí eu vou falar como servidor, como um profissional de saúde, que tem uma visão, né, do ser humano como um todo, eu não posso admitir isso. A gente não pode aceitar isso como um modelo de vida para qualquer um de nós. Ou seja ele um porteiro, a um profissional, um médico, neurocirurgião ou anestesista, qualquer coisa desse tipo. É isso. Arnaldo, se me permite fazer uma pergunta aos dois e colocar uma situação aqui, e aí partindo do princípio de como está não pode continuar. Partindo desse princípio, como está não dá para continuar. E não vem de hoje, aliás, isso já vem de muitos anos. Nós temos demandas, muitas reclamações de falta de medicamento, nós temos falta de médicos nas redes, isso é extremamente comum. Houve até uma série de denúncias aí, e se não me falha, Arnaldo pode me ajudar, parece que foi uma reportagem da Inter TV, mostrando que o médico apresentava lá o atestado lá para não trabalhar na prefeitura, mas estava no consultório particular dele. Temos dificuldades com processos de exames, os médicos requisitam o exame e aquilo leva sem fim de dias aí para poder acontecer. E aí eu coloco para vocês então, a prefeitura trouxe essa solução aí de otimização, de privatização, enfim, de mudança nessa saúde que vocês, como sindicato, fazendo exatamente o papel que o sindicato tem e deve fazer, mas eu coloco aqui uma outra questão, então, quanto ao papel do sindicato, se é que é possível, se é que é o papel do sindicato, se é que o sindicato pode fazer isso, deve fazer. Qual a ideia? Qual a solução? Qual o modelo, então, que o sindicato poderia sugerir à prefeitura, já que vocês são médicos, entendem muito melhor do que talvez até o próprio prefeito, do que o próprio... se bem que o vice-prefeito conhece muito de administração hospitalar, mas
né, do que todos nós. Qual é a solução para a saúde em Campos? Isso aí eu coloco. É importante deixar aqui claro, parece que eu estou falando em nome do governo, mas eu estou falando em nome da população, que utiliza e que precisa muito da rede pública municipal, estadual e federal. Posso falar, Renato? Fica à vontade. Não, Pode, deixa eu falar depois eu primeiro. falo. Não, pode Não, falar. fala você primeiro. O Cláudio, o que acontece? Nós temos grandes exemplos dentro do nosso estado de hospitais que são hospitais de boa referência e que são de administração pública. Vamos ao Rio de Janeiro, você vê grandes hospitais com administração pública. Com relação ao servidor que assume o horário seu de serviço num local e vai atender em outro, isso aí é questão do gestor, do RH, do serviço competente, cobrar desse funcionário. Seria a mesma coisa que acontecesse isso na minha casa. Eu estou na minha casa, meu funcionário veio aqui, assinou, vamos dizer assim, o ponto e foi embora trabalhar em outro lugar, eu vou chamar esse funcionário e vou conversar. Por que a prefeitura, por que o gestor não faz isso? É só porque é gestão pública? Aí, quando entra uma gestão privada, vai ser cobrado o que deveria ser cobrado desde o início com o outro gestor, fica sem isso aí não é cabível para nenhum profissional em nenhuma instância, seja no público, seja no particular. Certo? E, assim, eu não tenho know-how em gestão hospitalar. Mas eu vejo, nós, CIMEC, vemos exemplos de hospitais. Nós temos aqui o hospital do lado, em Macaé, que funciona bem. Temos os hospitais dentro do Rio de Janeiro, que também funcionam com gestão pública e são bem administrados. Eu acho que tem. Itapiruna, mas o Itapiruna, ele não é exclusivamente público, né? Não é exclusivamente. Ele é quase que um contratualizado, nem sei qual a definição aí. E nós temos que procurar gestores que vão se comprometer com o serviço. Isso que a gente espera do município. Mas deixa eu falar aqui um pouco. O que acontece, na verdade? Você precisa, em primeiro lugar, dar condições de trabalho e autonomia para o gestor. Como eu falei antes, o cara ter R$2.000 numa caixinha para administrar um Ferreira Machado, um HGG, não tem gestor, não tem nem a faxineira da nossa casa vai conseguir resolver se precisar, tiver uma infiltração, entupimento na sua caixa de gordura, no seu esgoto, no que for. Então, é preciso dar para essas pessoas vamos dizer assim, a responsabilidade, mas também a estrutura para que se resolva. Você vê que nós estamos, vamos discutir daqui a pouco, o HGG, com 17 anos de aberto, nunca se gastou um prego no HGG, nunca se gastou uma lata de tinta no HGG, aí agora tem que fechar. E voltando para a administração, o Ferreira Machado tem quase 100 anos, tem 80 anos. Então você precisa ter condições a cada dia de montar, deixar aquela estrutura em condições de oferecer o melhor para a população. Banheiro decente, queimou a lâmpada, você conserta, quebrou a parede, você conserta, arrebentou um aparelho, você manda consertar, mas vai deixando sucatear. E isso na gestão pública, eles fazem isso regularmente, sucateando e vai deixando. Agora, na questão estrutural administrativa, que eu acho que é a sua pergunta, eu quero te dizer o seguinte: o Ferreira Machado, hoje, eu sou oriundo do Ferreira Machado, Graça trabalha também lá. O Ferreira Machado hoje, se não tiver um diretor, ele funciona. Não precisa nem de um diretor, porque todos que estão lá, os funcionários, seja ele do porteiro ao médico mais competente que você possa ver, ao diretor, ele funciona. O cara sabe o dia do plantão dele, sabe o compromisso que ele tem que visita, que ele tem que liberar o outro colega que vai sair do plantão. Então ele sabe, eu tenho que chegar porque meu colega quer ir embora para casa.
Então, não tem aquele negócio de ficar enrolar e tal, porque ele sabe que tem outro lá que quer ir embora, que passou a noite, de repente, no centro cirúrgico, que se envolveu num acidente como esse agora que a gente ouviu aí na rádio, entendeu? O cara tá lá, vai para o centro cirúrgico, leva 6 horas no centro cirúrgico, 8 horas, de repente, operando um paciente desse. Então, aí vai para o CTI, então toda aquela parafernália que a gente sabe que é um hospital de emergência. Então, essa estrutura, ela existe, ela está pronta. O que precisa, na verdade, é oferecer para as pessoas, e aí os funcionários, de uma forma geral, a qualidade, o compromisso, a dedicação. E isso a gente não vê nas gestões que se apresentam. Aí fica o diretor desesperado, com um processinho do lado do braço, aí vai na Secretaria de Fazenda, e o cara não deixa sair, depois eu vejo. Só que saúde é emergência, saúde precisa comprar no outro dia. Então você tem que ter uma autonomia para comprar, entendeu? Autonomia para gerir a instituição. E isso não é dado. Há muito tempo a fundação não tem essa autonomia, se cortaram a autonomia da fundação, então ele se perdeu. E aí agora otimizar é contratar uma empresa privada, porque aí vai otimizar, porque vai dar 22 milhões para a empresa, é muito fácil. Eu também quero os 22 milhões que a gente vai administrar, entendeu? Então é essa a questão. Na verdade, a gente precisa valorizar o sistema público, o SUS. É isso que a gente não está vendo. A gente está vendo retirar dinheiro do sistema público para o privado. E aí vai realmente destruir, porque o sistema privado, amanhã, se você não começar, se você não tiver as parcelas sendo pagas, ele vai embora. Ele larga o negócio, o esquema, a situação explodir e vai embora. Ele sai da empresa e a empresa não está recebendo. São as UPAs no estado do Rio de Janeiro, um exemplo. Então, as empresas estão lá, o Estado não repassa, a Prefeitura não repassa, eles vão embora do sistema, porque eles precisam pagar o funcionário que está lá na ponta, ele precisa receber. Mas ele não, o poder público não repassa o recurso, o que acontece? Ele abandona. Ele não, estou por embora, não quero mais, estou só endividando. Aí o pessoal entra na justiça contra aquela OS, aquela instituição. Entendeu? Aí você não tem quem é o dono da questão. É o Estado, é o município ou é a OS. Aí você fica nesse dilema. E sempre estoura no mais fraco, que é o funcionário que está lá. Então, eu acho o seguinte, está horrível, porque se deixou chegar a esse ponto, porque você pode... se você tem o seu chefe aqui na rádio, você tem que chegar às 5h30 da manhã para abrir e até tal hora você tem, entendeu? Você tem esse compromisso. Arnaldo, essa semana é sua, a outra semana é minha. Então, essa semana é sua responsabilidade. Se você tiver algum problema, você me liga que eu vou tentar cobrir. Então, é a mesma coisa, uma instituição. Se você tem, olha, a equipe funciona com A, B, C, D. Vocês são o compromisso desse dia. Amanhã é João, Pedro e Manel. Hoje é Maria, Silvia e Joana. Então, esse é o compromisso de vocês. Eu quero isso. Cumpre essa obrigação e pode ir embora para casa. Mas é isso que você tem que fazer. E aí, se isso se faz regularmente, não precisa de OS nenhuma. O que falta, na verdade, é esse compromisso de você cobrar das instituições, das pessoas. E aí, por isso que eu falo, Ferreira Machado não precisa cobrança. Porque as pessoas sabem. O que falta lá é o seguinte, o cara está doente, não tem um para botar no lugar, entendeu? Porque aí a instituição não permite, aí fica aquela burocracia, vai para o RH, vai para a administração, o gestor não tem autonomia para contratar, entendeu? Aí, essa é a situação. E é viável, cara, se administrar. O HGG tem problema, que talvez seja pior, porque começou também de forma um pouco mais, talvez errada, com mais pessoas, um quantitativo de pessoas maior, mas de qualquer maneira é viável, eu acho que é viável. Completando aí o que Zé Roberto estava falando, com relação, Cláudio, à carência de médicos, ao déficit de médicos, isso aí nem é... Isso aí já veio da gestão passada. O que aconteceu? O que ocorreu? Os médicos trabalhavam e não recebiam, os que eram RPAs. Então, isso aí gerou um desconforto e também gerou
o município ficou conhecido como o calote do médico. Então, os médicos debandaram para os municípios vizinhos. Tanto que você vê os municípios vizinhos, se você for a São João da Barra, for a Macaé, for a Itapiruna, tem muito profissional médico de campus trabalhando nesses locais. Macaé, então, muito médico de campus sai para trabalhar em Macaé, pelo compromisso de receber. Como o Zé Roberto mesmo falou, o médico tem família, o médico tem sua conta a pagar. Então, ficou-se esse déficit em decorrência do não pagamento, do não compromisso do que o médico fez. Eu, essa semana mesmo, recebi uma demanda de que agora no final de junho os médicos que foram contratados para trabalhar no Hospital São José, a equipe de 4 clínicos, foram comunicados que iria ser reduzida para 2 clínicos. Então, olha só, você é profissional, você faz sua vida toda organizada, está lá trabalhando. De repente, vem para o próximo mês, vai ser cortado. Vão ser cortados metade, de 4 vão passar para 2. Esses 2 que foram dispensados, já vai gerar o quê? Poxa, é uma situação que você não pode contar com aquilo ali. Então, acaba sendo, a Prefeitura de Campos acaba não tendo esse compromisso com o profissional médico, e o profissional médico está saindo de Campos, por esse motivo. Muitos médicos já estão desistindo. Trabalham na rede privada, mas quando você chama para trabalhar na rede pública, eles já não estão mais tendo confiança em trabalhar na rede pública. Nogueira, antes da gente passar para outra pauta, que é a questão da HGG no próximo bloco, né? Mas eu vou fazer um gancho pro próximo bloco, que a gente já está estourado aí o nosso horário. É porque a gente falou mais cedo sobre a questão financeira, né? E eu levantei uma pergunta para vocês se a conta não fechava, do governo gastar um valor com a otimização, enquanto promete também que vai ter valorização do servidor. Agora a conta não está fechando para mim. Porque o Vladimir esteve aqui e falou que tem 1.400 médicos na rede. Onde estão esses 1.400 médicos para essa demanda que se apresenta no município, né? Onde estão esses médicos? Porque se o contribuinte paga, né, o SUS é excelente, mas é bancado pelo dinheiro do contribuinte. Mas, enfim, se o contribuinte paga, e todos nós somos, inclusive vocês como médicos também pagam os impostos de vocês. É uma coisa, né, que é pertinente a todos nós. Onde estão esses médicos para melhorar a rede de saúde? Mas aí a gente conversa sobre isso no próximo bloco. Por gentileza, vocês segurem um instante, né, a ponta da língua aí e, por favor. O assunto está muito bom, dá vontade de seguir, mas uma pausa rápida aqui também não atrapalha. E, aliás, é bom para a gente tomar um café e ouvir aqui as novidades sempre da Folha FM, com as indicações que a gente tem aqui para você economizar o seu dinheiro e aproveitar melhor a sua vida, como, por exemplo, nos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Voltamos rapidamente.